Bom, hoje vamos lá, o nosso tema é feedback. Esse tema eu já havia prometido alguns dias atrás que eu traria aqui para conversar um pouco, para explicar um pouco como que a gente deve tratar esse tema nas nossas vidas e nas nossas carreiras. Feedback é um instrumento valiosíssimo para o nosso desenvolvimento. Sem feedback, a gente corre o risco de ficar patinando, de achar que está indo bem e não está, de achar que está indo no caminho certo e na verdade não está no caminho certo. Então, o feedback encurta muito os nossos processos, encurta muito a nossa carreira. E o objetivo do feedback sempre é esse, é desenvolver o outro. Então, não se meta a fazer feedback se você não tiver esse único objetivo de desenvolvimento. Mas, muitas pessoas me dizem, Ana, o meu líder não me dá feedback. E eu digo, peça. Se o seu líder não te dá, você tem que pedir, porque o feedback vai ser bom para você. Então você precisa pedir, chefe, eu gostaria que você me dissesse como que eu tô, como que tá o meu desenvolvimento, as minhas entregas estão legais, tem algo que eu possa melhorar? Então o primeiro ponto que eu trago aqui nessa aula de hoje é que feedback é um instrumento valioso, é para a sua carreira, é para o seu desenvolvimento. Então se você está em uma empresa que não tem a cultura, ou se você tem um líder que não faz, que não acha que isso é importante, ou muitas vezes até porque ele não está preparado para isso, peça. Nenhum funcionário ao longo dos meus 20 anos de carreira, nenhum funcionário foi advertido, repreendido, demitido por pedir feedback. Feedback, então, primeiro ponto aqui dessa aula ele é importante, é valioso, e se ele não vem espontaneamente, ele precisa, pode, deve ser pedido. Ok? Vamos começar a falar, então, de como a gente se prepara para dar um feedback. Então, primeiro eu falei que você precisa pedir. Mas se você é um gestor e está aqui comigo, você precisa se preparar para dar feedback. E feedback, nós temos dois tipos de feedback. Nós temos aquele feedback informal. Como é o feedback informal? O feedback informal é aquele que acontece no dia a dia. Então você vai almoçar com o seu liderado e no meio da conversa você já aponta alguma coisa que foi legal. Nossa, você foi muito bem naquela reunião em que a gente participou. Nossa, que legal aquele relatório seu que eu vi. Eu tava vendo aquele seu relatório, eu acho que da próxima vez você poderia fazer assim, assim, assado. Esses são os feedbacks informais que a gente faz no dia a dia, a gente faz no café, a gente faz no almoço, a gente faz o tempo inteiro. Se não faz, precisa fazer e deve fazer. Porém, a minha experiência me diz que só este tipo de feedback não é o mais adequado. Não é somente isso que os nossos colaboradores esperam. Muitas vezes, ao longo dos meus anos de experiência no RH, eu ia levar para um gestor, olha, o seu liderado está reclamando que você não dá feedback para ele. E o líder trazia assim para mim, Ana, mas eu dou feedback o tempo inteiro para essa pessoa. Nossa, ainda ontem a gente foi almoçar e eu fiz um feedback para ele. E aí, então, eu comecei a perceber que as pessoas, os profissionais, precisam do feedback formal. Qual é o feedback formal? O feedback formal é aquele que hoje em dia tem sido muito dito como one-on-one, aonde você marca um horário com o seu liderado, gestor liderado, sentam para tratar exclusivamente do desenvolvimento, do desempenho, do feedback. Então, aquelas conversas informais são extremamente importantes, são valiosas, mas elas não podem ser únicas. Então, você, gestor que está aqui comigo, eu te digo, tenha sempre rituais de feedback com o seu liderado. O que são rituais de feedback? São esses momentos, então, que eles podem ser mensais, eles podem ser trimestrais, eles podem ser semestrais. Eu acredito que trimestral, para o formal, é um tempo legal. Aonde você, então, agenda um horário, define um local, se prepara, não se meta a fazer feedbacks formais sem estar muito preparado. Preparado em que sentido? Em ter levantado os fatos, dados, em trazer evidências. Porque um feedback, principalmente quando ele tem um tom corretivo, né, onde você vai precisar corrigir a rota, corrigir o comportamento do seu liderado, ele precisa ser muito bem estruturado. Porque nem sempre o outro lado está preparado para receber. O feedback ideal do mundo perfeito é aquele em que o profissional não se assusta, não toma susto e não diz assim, nossa, meu Deus, é um absurdo isso que você está me falando. Nunca ninguém me falou isso. Mas pode acontecer e eu digo que já aconteceu algumas vezes comigo na minha carreira. Então, para uma situação assim, a gente precisa estar muito preparado, a gente precisa ter minimamente levado anotado com a gente exemplos, circunstâncias, momentos em que aqueles comportamentos que a gente está evidenciando que precisam ser melhorados, o outro lado, né, quem está ouvindo, consiga materializar, consiga se lembrar daquela situação. Se a gente fala assim, né, se a gente generaliza dizendo, toda reunião você faz isso, isso e isso. Toda sexta-feira você chega atrasado. Esses exemplos muito generalizados, eles costumam não dar certo.
Porque o outro lado, ele precisa de mais, ele precisa de concretude, ações concretas. Então, anote, leve anotado. Na reunião de apresentação dos custos com a diretoria, você fez tal, tal, tal coisa, ou você teve tal, tal, tal atitude, ou você não prestou atenção. É muito importante esse nível de detalhe quando a gente vai para um feedback estruturado. E aí, já disse aqui para você, a minha sugestão é que pelo menos a cada 3 meses você faça esse feedback. As gerações mais novas talvez achem que 3 meses é até muito tempo. Eu já vejo algumas empresas tendo esse ritual de feedback formal mensal. Uma coisa é fato. Se você está sentado numa cadeira de gestor, você não vai se livrar ou se esquivar do ato de dar feedback. Então, é muito importante que você se prepare e que você faça esses feedbacks com a sua equipe. Várias pesquisas já mostram que profissionais que recebem feedbacks são profissionais mais engajados, são profissionais mais motivados, são profissionais mais felizes. Inclusive, uma grande pesquisa, a pesquisa do GPTW, que traz a lista, né, das melhores empresas para se trabalhar, o GPTW diz que aqueles colaboradores que recebem até acima de 3 feedbacks no ano, ou seja, acima de 3 feedbacks no ano, por isso que eu estou falando a cada 3 meses, estes são os colaboradores mais motivados, mais engajados, mais felizes, mais conectados e que, por consequência, trazem mais resultados. Novamente, feedback é uma ferramenta de gestão valiosíssima. Bom, ok, falamos de pedir, falamos de dar e agora vamos falar do receber. Quem já não ouviu que feedback é um presente? Eu já ouvi. Se feedback é um presente, sempre que alguém nos chamar para uma reunião de feedback, ou sempre que alguém chegar pra gente e falar, olha, vou fazer um feedback pra você, é de bom tom, é no mínimo educado que você agradeça, que é um feedback. É um presente. A pessoa te deu um feedback. Primeira atitude é agradecer. Ah, Ana, mas às vezes a gente ganha alguns presentes que a gente não gosta, certo? Certo. Quando a gente ganha um presente que a gente não gosta, a gente tem 2 atitudes. A primeira atitude é eu vou lá e troco o presente. No caso do feedback, eu não posso trocar, mas eu simplesmente posso analisar e falar, acho que nesse momento esse feedback não serve para mim. Ou o que a gente pode fazer é tentar argumentar com a pessoa que deu o presente, ou com a pessoa que deu o feedback. Existem algumas formas, porque se você simplesmente dizer assim, não concordo com esse feedback que você me deu, vai parecer que você é resistente, que você é inflexível, que você é intransigente. Então é sempre importante, né, se você recebeu uma informação que você não concorda muito com ela, tenta argumentar, de novo, com fatos e dados. Do mesmo jeito que quem dá tem que trazer fatos e dados, se você vai contra-argumentar, você precisa retornar com fatos e dados. Olha, você está me dizendo que naquela reunião, meu comportamento foi inadequado. Olha, eu não estou concordando com o seu ponto de vista. Naquela reunião, eu me mantive atento, eu coloquei meu ponto de vista, eu debati o tema tal, e questiona, por quê? Me explica melhor, por que você está me trazendo que eu não fui adequada para que eu possa melhorar, para que eu possa me desenvolver. Faz muito sentido para mim você querer me ajudar, você querer me desenvolver, então me ajude a entender melhor, porque não está claro para mim, eu não estou conseguindo entender. Então você pode contra-argumentar. Porém, observe, porque às vezes quando a gente recebe um feedback que a gente não concorda, pode ser que a gente fique com a emoção aflorada. Se esse for o seu caso, eu te aconselho a pedir um tempo. Falar, olha, você está me dando esse feedback, muito obrigada, mas eu nunca recebi um feedback assim, ou eu não esperava receber esse feedback, está sendo um feedback surpresa para mim, né? Estou surpresa por ter recebido, e eu vou precisar de um tempo para eu refletir. Eu vou precisar pensar um pouco sobre tudo isso que você está me dizendo. A gente pode voltar a falar sobre isso semana que vem? Amanhã? Depois de amanhã? Não tenha receio de quando você receber um feedback que te abalar emocionalmente, não tenha receio de pedir esse tempo para você refletir, para você elaborar. Não responda, não retruque o feedback no calor da emoção. Isso é extremamente importante. Tem outro ponto que é fundamental nas reuniões de feedback, que são os acordos. Então, sempre que você entrar para uma reunião de feedback, seja você líder ou liderado, recebendo ou dando feedback, é importante que depois de tudo ser dito, inicie um momento de acordo. Então, ok, você está me dizendo que eu preciso melhorar a forma com que eu entrego os meus relatórios. Ok, estou acatando. Como você gostaria que eu te entregasse? E aí o líder vai falar, olha, eu espero que você me entregue com 2 dias de antecedência. Na próxima reunião, então, que é na sexta-feira, eu gostaria que você viesse com o relatório para mim até na quarta, porque aí a gente senta, discute, para evitar que você vá para a reunião com um relatório inadequado. Ok, a gente pode combinar assim? Combinar assim. Não saia da reunião de feedback sem combinados. Ah, então você está me dizendo que eu preciso melhorar
É a forma que eu faço a minha apresentação em público. Gostaria de combinar com você, então. Eu tenho uma apresentação para fazer na semana que vem. Você poderia me apoiar? Eu faço um treino com você antes da reunião? Ou você poderia ir comigo na reunião, para que a hora que acabar a reunião, você já me fizesse um feedback ali naquele momento que fica mais claro para mim, fica mais palpável para eu entender onde pode ser que eu errei? Combinado? Ó, eu gostaria de combinar com você que a partir de agora, você vai chegar nas reuniões com pontualidade. Você tem chegado sempre atrasado. Então vamos combinar? A partir de agora, você sempre vai se organizar, vai se planejar para que você chegue na reunião no horário. Tudo bem? Estamos combinados? É claro. Combine qual é o comportamento esperado e como esse comportamento esperado vai ser evidenciado. Isso é importante. Por quê? Principalmente se você for o líder que está dando feedback, se você faz isso combinado, na hora que porventura aconteça alguma coisa que fuja do combinado, no mesmo momento você chama o seu liderado e fala: mas Ana, você lembra que nós combinamos que você chegaria no horário, na reunião? O que aconteceu? Você chegou atrasada de novo. Você lembra que a gente combinou que você viria validar o relatório comigo na quarta-feira? Por que você não veio? De novo você foi para a reunião sem validação e tinha erro no seu relatório. Você pode cobrar a mudança de atitude. Ao passo de que você não combina e o liderado comete de novo o deslize, fica ruim de você voltar, ou ele pode sentir isso. Mas você não falou nada, você não falou que eu tinha que vir aqui validar. Como que eu vou saber? Entendeu? Seja claro. Às vezes, um grande erro que a gente comete é achar que o outro entendeu. Não, mas isso é óbvio. Eu falei assim, eu deixei na entrelinha, eu deixei no ar, mas isso é óbvio, qualquer pessoa entende. Tira da sua cabeça o qualquer pessoa entende. As pessoas são diferentes, as pessoas vêm de realidades diferentes, de educação diferente, de culturas diferentes, de lares diferentes. Não é óbvio. Então, trate as suas conversas, os seus feedbacks de maneira muito clara. Aponte com detalhes aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que precisa ser melhorado. Mas a gente está falando dos feedbacks de correção. Mas existem, obviamente, também os feedbacks de reforço positivo, aqueles feedbacks onde você vai parabenizar a pessoa. E, aliás, a minha sugestão é que em qualquer situação, você sempre comece o feedback por algo positivo. Né? Então, chamou para uma conversa de feedback, para um ritual de feedback, óbvio, você vai chegar, você vai quebrar um gelo, você vai descontrair. Depois você vai abordar, primeiro, um ponto positivo. Aborde um ponto positivo, reforce os comportamentos que precisam ser reforçados porque estão legais. E depois você entra nos pontos que você acha que você precisa corrigir a rota junto com a sua liderança. E você, sendo líder, tem uma coisa fundamental que você precisa fazer quando você estiver dando feedback, que é se colocar à disposição do seu liderado. Olha, diante dessa situação, como eu posso te ajudar? Diante dessa situação, tem algo que eu possa fazer por você? Isso é importantíssimo, tem um valor enorme para o nosso liderado. Outra coisa, se coloque também numa situação de vulnerabilidade. Pergunte, tem algo que você gostaria de me dizer? O que você acha que eu preciso melhorar? Vamos inverter aqui agora? Diz pra mim, o que eu preciso melhorar? Isso tem um poder, porque você justamente mostra pro seu colaborador que você também precisa se desenvolver, que você também tem coisas a melhorar, que você tem vulnerabilidades. Isso é fundamental. Bom, então nós falamos aqui da importância do feedback, qual é o objetivo do feedback, que se eu não recebo, eu tenho que pedir, eu tenho obrigação de pedir, porque o feedback é para mim, é para minha carreira, para o meu desenvolvimento. Que enquanto líder, eu devo fazer feedbacks informais, feedbacks frequentes, feedbacks diários, mas que também, obrigatoriamente, eu preciso fazer rituais de feedback, minimamente a cada 3 meses. Que sempre que eu recebo um feedback, eu tenho que agradecer. E se eu ficar com os meus ânimos aflorados por alguma informação recebida, eu posso parar, pedir um tempo para refletir sobre aquilo. E que no final de todo feedback, eu preciso sair com acordos. Acordos bem feitos. Acredito que a gente abordou, de um modo geral, o que são os feedbacks. Espero te ajudar. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais alguma coisa sobre feedback, ou quiser me contar sobre algum feedback que você tenha recebido, deixa aqui pra mim nos comentários, que eu vou adorar saber dos feedbacks que você recebeu. Até a próxima!